Hora do esporte, Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo. Copa Verde? Copa Verde, a gente começa falando... 10ª edição, Márcio, da Copa Verde, olha só. 10ª edição da Copa Verde, 10ª vez que o Pará chegou na decisão. O Paysandu tem lá nos seus números 3 títulos de campeão e 3 vice-campeonatos na Copa Verde. O Remo tem 1 título de campeão e 2 vice-campeonatos na Copa Verde. Pará soberano. Então vamos ver como é que foi esse jogo de ontem? Vamos. Goiás e Paysandu, lá no estádio do Goiás, logo a 1 minuto e meio de jogo, no primeiro ataque do Goiás, pênalti, o VAR acionou o árbitro, fez a denúncia do lance e o pênalti foi convertido pelo Vinícius, 1-0 para o Goiás logo no comecinho. Imagina, o Goiás havia vencido em Belém por 2-0, começa o jogo fazendo o 1-0. Aí o Fernando Gabriel obrigou o Tadeu a fazer essa defesaça aí, mas o Goiás chegou ao segundo gol, de novo de pênalti. Aí o pênalti cometido pelo goleiro do Paysandu, Gabriel Bernard, e o Goiás, enfim, através do Peixoto, chegou ao seu segundo gol na partida, 2-0 ainda no primeiro tempo, e o Paysandu acabou se animando no jogo à medida que o Goiás foi dando espaço, conseguiu o seu gol de honra marcado pelo Bruno Alves, estamos vendo aí, né? O goleiro Tadeu evitou numa primeira investida do Paysandu, mas não dessa vez no gol do Bruno Alves. E as imagens de volta para você confirmar como foi, enfim, essa decisão de ontem. 2-1 para o Goiás, né? Até que nós temíamos uma situação pior, porque o Paysandu estava muito quebrado para o jogo de ontem. Eram 16 jogadores não inscritos, do elenco que o Paysandu tem hoje, 16 jogadores não inscritos, mais os lesionados, mais os impedidos pela virose. E o técnico Marquinhos Santos compôs uma equipe com alguns improvisos. O Paysandu foi um time muito aplicado, foi valente e, digamos que teve uma atuação decente. Pelas circunstâncias, esse é o resumo da ópera. No jogo de ontem, uma atuação decente. Na decisão com o Goiás, o Paysandu não foi adversário bastante, afinal de contas, foram 2 vitórias do Goiás, que quebrou aquele jejum, 5 anos sem levantar um troféu, motivo de muita festa lá para o Goiás, com a conquista dessa Copa Verde. O Paysandu chegou então ao seu 4º vice. Exatamente. E o que teve de interessante ontem, né, Ferreira, foi uma homenagem que foi feita no Cristo Redentor, né, a final da Copa Verde, aí com as cores verde do Goiás e as cores do Paysandu, né? Vamos então mostrar para vocês aí o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com o verde e o azul. A proposta da CBF aí é a seguinte, fez a seguinte alusão: verde, que é do Goiás e que também é da Floresta, né? E o azul, que além de ser o azul celeste do Paysandu, tem aí uma simbologia com os rios também, para associar a natureza aos 2 clubes finalistas da Copa Verde. Uma forma de a CBF atenuar a sua omissão na questão da Copa Verde da sustentabilidade, que murchou. Nessa gestão da CBF, nós não tivemos mais aquelas ações educativas de sustentabilidade. Surgiu essa ideia simplória de um atenuante, simplória, porém muito interessante, muito significativa, de colocar as cores do Goiás e do Paysandu no Cristo Redentor às 18 horas de ontem, nessa homenagem, que de alguma forma marcou uma participação da CBF na decisão da Copa Verde. Bom, o Paysandu joga fora de casa agora contra o São José e para as próximas rodadas, Ferreira, da Série C, o Paysandu ganhou mais uma opção no elenco. Ontem, o zagueiro experiente Paulão, de 37 anos, enfim, foi regularizado pelo clube. O jogador já está em Belém há quase 2 semanas e treina normalmente com o elenco. Paulão terá concorrência de Genilson, Wanderson, Naylor, Rodolfo, Filemon e o jovem Arley. Lembrando que o Paysandu tem a pior zaga da Série C. Foram 11 gols sofridos em 5 jogos, Ferreira. E lá no penúltimo, ali próximo, está o Remo, né? Que tomou 9 gols. Os mesmos 9 do América de Natal. Então, Remo e Paysandu entre os times que tomaram mais gols na Série C, daí essas campanhas tão fracas até agora. E o Paysandu ganha o Paulão, que é um jogador
digamos assim, de uma avaliação do seu potencial técnico, um jogador bem acima da média do que nós temos na Série C. Porém, está há 8 meses sem jogar. Então ele vem para um recomeço no Paysandu. O Paysandu faz uma aposta, né, nesse jogador, por toda a qualidade que ele tem, mas vai precisar de tempo para ganhar ritmo de jogo. É contratação de Série C. Para ter um jogador diferenciado, tem que fazer resgate. É o que o Paysandu está fazendo com o Paulão. O que eu considero muito significativo, Márcio, nós dizemos aqui é o seguinte: Paysandu e Remo estão com novos comandantes, bem recentes, né? Sobretudo o Remo com o Ricardo Catalá, o Paysandu com o Marquinhos Santos também num começo de trabalho. Eles ainda não tiveram tempo para fazer tempo suficiente para treinamentos em que eles possam implantar a sua forma de trabalho, de mudar a configuração das equipes. Vão ter isso a partir da próxima semana, porque o Remo joga sábado em Santa Catarina contra o Brusque, o Paysandu joga domingo contra o São José. A partir daí, será apenas um jogo por semana, aí eles vão ter tempo suficiente para treinamentos e, quem sabe, fazer a elevação de qualidade dessas equipes. É isso. Ferreira, uma entrevista que vem repercutindo bastante, né, a respeito de um jogo que os bicolores até hoje se queixam, aquele jogo Paysandu e Náutico, no último minuto da partida. 2019, Paysandu brigando por acesso, estava com acesso garantido. E aí o árbitro marcou um pênalti inexistente, assunto que gera até hoje polêmica e recentemente teve uma entrevista do próprio árbitro sobre o assunto. Não citou os times, mas todo mundo entendeu que era Paysandu e Náutico ali, né? Exatamente. Setembro de 2019, o Paysandu ganhava do Náutico por 2-1. Esse resultado estava promovendo o Paysandu à Série B do Campeonato Brasileiro e ali no finalzinho do jogo, um pênalti muito polêmico para o Náutico e agora o árbitro dá a declaração pública de que cometeu um erro e que prejudicou um dos clubes, no caso o Paysandu. Leandro Voaden, vamos lá. 2018, acho que foi num jogo em Recife, onde eu marco uma penalidade, e depois foi através das imagens, na época não tinha VAR, foi visualizado que a bola veio de um próprio companheiro, e a regra entende que nesses casos somente seria impedindo um gol, coisa e tal. Eu fiquei 32 dias em casa sem apitar, mas eu... Capaz. Mas isso lógico, por forma de punição? De punição, porque eu cometi um erro, né? Sim. E foi um erro que, com esse pênalti marcado, a partida teve o resultado, se igualou, eu acho, 2-2. E aí esse resultado levou a disputa, ou seja, era uma vaga para a Série B do ano seguinte. Sim. E aí, nos pênaltis, a equipe mandante, que teve o pênalti esse a favor, acabou se classificando, então teve um prejuízo por parte da arbitragem. Foi beijado ali por um torcedor do Náutico, você viu a imagem, né? Já observei algumas reações de torcedores do Paysandu nas redes sociais, e é aquela reação raivosa natural de quem não admite, porque o prejuízo foi muito grande para o Paysandu perder aquele acesso. Pelo menos há aí uma atitude de dignidade, né? De chegar e dizer publicamente: eu errei. A punição que ele lamentou aí não é nada para o prejuízo que ele causou. Ficar um mês sem ser escalado para trabalhar não é nada comparável com o prejuízo que ele causou, mas enfim, confessou o erro cometido àquela altura tão impactante que beneficiou o Náutico e prejudicou grandemente o Paysandu. E naquele momento não existia o árbitro de vídeo, né, Ferreira? Hoje já tem o árbitro de vídeo na parte decisiva da Série C, né? Ele até diz isso, que o erro que ele cometeu levou a CBF a agilizar o processo para implantar o serviço do VAR também na Série C, na segunda fase, que é a fase que decide acesso à Série B. Bom, Ferreira, ainda sobre a Série C, né, depois de conseguir a primeira vitória na competição, o Remo agora se prepara para um desafio do outro lado do país. Sábado, o Leão enfrenta o Brusque em Santa Catarina. E para essa partida, Pedro Vitor quer ajudar, claro, ajudando com gols. E já deu para perceber que ele tem uma jogada bem característica. Não foi uma noite fácil para o torcedor do Remo. Mais uma vez, né? Porém, Pedro Vitor trouxe o alívio no segundo tempo. E em grande estilo. O chute de longe, ele tentou várias vezes diante do Confiança.
Essa é uma jogada característica minha, quando eu jogo ali do lado direito. Eu sempre fiz essa jogada. Infelizmente a gente estava passando um momento difícil. A confiança estava um pouco abaixo e a gente pôde, esses últimos jogos, vindo recuperando a confiança. E eu pude arriscar ali alguns chutes de fora de área, caracterizando essa jogada, e pude ser feliz, né, na finalização. O Remo chegou a enfrentar uma sequência de 5 derrotas na temporada. No meio dessa turbulência, Marcelo Cabo foi embora e Ricardo Catalá assumiu o comando do time. No primeiro jogo, o Leão conseguiu a primeira vitória no Brasileiro. Na reapresentação do time, uma certa paz para assimilar o estilo de jogo que o novo técnico planeja para esta sequência. A gente tem jogadores experientes que facilmente conseguem absorver aquilo que o treinador implanta no nosso elenco, e a gente aí já vem estudando a maneira de jogo do professor e botando em prática para adaptar o mais rápido possível. O Confiança já ficou para trás. O Remo voltou aos treinos para buscar a afirmação no Campeonato Brasileiro. O time azulino volta a campo sábado contra o Brusque fora de casa. Uma boa oportunidade para os jogadores deixarem de vez a desconfiança do torcedor de lado. O nosso time é um time bem confiante, que tem jogadores experientes aí, que não deixa se abalar e pode ter certeza que a gente está confiante para buscar a vitória. E todos os jogos ter a tranquilidade para finalizar a jogada bem e reverter em gols. Pedro Vitor foi, sem dúvida, a grande figura do time do Remo contra o Confiança, e aí há um mérito do técnico Ricardo Catalá, que investiu na individualidade desse atleta, nesse tipo de jogada, com o pé invertido. Isso favorece muito. É um jogador que arrisca o drible, é um jogador muito intenso, é uma grande vantagem do Pedro Vitor. É um jogador que tem as suas limitações, toma muitas decisões erradas, mas quando ele investe na individualidade dele e arrisca o chute, dá no que nós vimos aí. Ele criou várias situações para gol, obrigou o goleiro a fazer 2 grandes defesas e, enfim, fez o gol da vitória do Clube do Remo. É importante ter, mesmo que um jogador, nesse nível de confiança, porque tudo que o Remo está buscando agora, depois de ter vencido o Confiança, é restabelecer a autoconfiança dos seus atletas. O Muriqui deu uma declaração, Márcio, que é algo muito verdadeiro, nada de tão novo, mas é importante registrar nesse momento do Remo. Ele disse o seguinte: nós já tínhamos tudo automatizado, sabíamos o que fazer. No momento em que perdemos a confiança, sentimos a pressão, as jogadas passaram a não ocorrer mais. Por quê? Porque o atleta para de arriscar, ele deixa de arriscar uma jogada mais ousada. O medo de errar leva ao erro e as coisas não acontecem. Por isso eu estou destacando aqui a figura do Pedro Vitor, que mesmo nessas circunstâncias teve muita personalidade para arriscar jogadas individuais e foi decisivo nesse jogo contra o Confiança. Vejamos então no sábado contra o Brusque até que ponto o Remo está de fato num novo momento emocional, se ajustando para confirmar a sua reação dentro dessa competição. Bom, Ferreira, a gente traz agora uma notícia triste que vem lá de Tucuruí, né, que foi a morte de um personagem conhecido na cidade e especial do Independente. Inclusive, tive a oportunidade de fazer reportagem com ele quando estive lá em 2011. Na semana da decisão do campeonato, em que o Independente foi campeão contra o Paysandu, então, o cozinheiro do Independente, o Mônica, faleceu ontem e era muito querido lá em Tucuruí, morreu aos 67 anos. Tinha problemas cardíacos, teve uma complicação de rins também, ficou internado 7 dias, entubado, não resistiu e faleceu. Então, Tucuruí sente, né? E nós registramos aqui com o resgate dessas imagens de 2011. Ferreira, inclusive, eu lembro muito bem dessa reportagem. Na verdade, foi na semana da decisão do segundo turno entre Independente e Cametá. Eu tinha acabado de chegar em Tucuruí, cheguei ali por volta de meio da tarde, e eu estava aguardando o Independente chegar. A equipe estava se preparando para chegar na cidade de Tucuruí, e aí eu vi que estava todo mundo numa brincadeira, rindo. Aí eu conheci o Mônica, né, que ele gostava de chamar de Mônica, ele dizia que eu sou o Mônica.
E eu lembro que ali eu percebi, eu falei, pô, isso dá uma reportagem interessante, né? Porque até então a gente não conhecia esses bastidores do Independente. E aí a gente pôde perceber na reportagem aí como os jogadores tinham um carinho muito grande com ele, como ele cuidava muito bem dos atletas, né? Esse ambiente do futebol que às vezes é marcado por cobrança, né? Você tem aquele estresse ali de cobrança por resultados e ele conseguia deixar o ambiente mais leve. E era muito conhecido na cidade. Então, fica aqui o registro, né? E os sentimentos da família, que certamente deve estar sentindo bastante, porque era uma pessoa alegre, né? Uma pessoa que se divertia. Isso foi muito bacana poder mostrar nessa reportagem que eu estive lá em Tucuruí. Então, aqui a nossa solidariedade aos amigos e familiares. Agora, dentro da proposta do próprio Mônica de alegria, é bom dizer o seguinte, você falou que chamou a atenção a relação de carinho dos atletas com ele. É muito comum, é quase geral, se é que não é geral nos clubes, os atletas terem muito carinho por quem responde pela cozinha. Com certeza. Pode ter certeza disso. Porque há uma reciprocidade ali, né, Ferreira? Maravilha. Então fica aqui os nossos sentimentos a todos, porque realmente era muito conhecido em Tucuruí, né? Era realmente um cozinheiro bem famoso. Enfim, fica os sentimentos da família e os amigos. Ferreira, estalou o dedo? Vamos com os times amadores? Vamos abrir o desfile dos amadores, começando pela ASDEFA, Associação dos Servidores da Delegacia Federal de Agricultura no Pará. Então, aí está o time da ASDEFA. Passando a bola para o Super Álcool. Águas Lindas, Ananindeua, o rubro-negro Super Álcool na tela do BDP. Cinquentão da cidade de Inhangapi. Aí estão os vovôs de Inhangapi. E agora é a hora do Estrela Vermelha, Águas Lindas novamente, Ananindeua, mais um rubro-negro lá de Águas Lindas. Quem vem? Quem chega? Piscou, não chegou, veio agora. Paissandu de Ganhoão, município de Chaves. Aí o Papão de Chaves. Agora é hora do quarentão do Atlético Paragominas. Aí o time de Paragominas também na tela do BDP. Depois do Atlético, chega a hora do Santa Cruz, do quilômetro 32 da Alça Viária, Baixo Acará. Chegou a vez dos fariseus de Maranguape, Ceará. Olha aí o BDP chegando até o Ceará, Ferreira. Então, que legal, né? Com as cores do Japim, o time da cidade de Chico Anísio. Passando para o Amigos da Vila Nazaré do Seco, Maracanã. Aposto que o Márcio conhece a região. Sim, Nazaré do Seco ali perto de Mococa. Estou conhecendo inclusive dois ali, Ferreira. Opa! Ali o Rômulo, se eu não me engano. É maravilha. Pessoal que da comunidade de Maracanã se reúne muito aqui em Belém, né, pessoal? Muita gente mora aqui em Belém, mas nasceu lá, é filho da terra. E aí se reúne para jogar aquela bola no Mangueirão. Bacana. Chegou a vez do Super Cruz Futebol Master Oeiras do Pará. Essa galera era barrada em tudo que era time. A gente resolveu formar o time dos barrados, que é o Super Cruz Futebol Master de Oeiras do Pará. Passando a bola para o Surucuá Feminino de Irituia. Está aí as meninas de Irituia, na tela do BDP. E passando a bola para quem? Para o Fênix Futebol Pelada, bairro da Cremação, aqui da capital. Do Fênix para o Roma Futebol Pelada, de Ananindeua. Tá aí mais um time aqui da região metropolitana. Tá certo então, Ferreira. Daqui a pouco você volta comentando mais do nosso futebol? Fechado. Até mais, Ferreira. Valeu. E assim, vamos então ao segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira, Copa Verde, encerrou e dessa vez o Goiás levou, né? Pois é, a Copa Verde terminou com Festa Verde, né? Festa do Goiás, campeão inédito na competição. É sempre importante registrar o seguinte: de 10 edições da Copa Verde, as 10 tiveram o Paysandu ou o Remo. O Paysandu 7 vezes, o Remo 3 vezes lá na decisão. O Paysandu tem 3 títulos, o Remo tem 1. O Paysandu ontem o 4º vice-campeonato nessa Copa Verde. Agora, digamos, pelas circunstâncias, todas as circunstâncias de um Paysandu tão desfalcado, com uma decisão praticamente já definida, e o Paysandu vindo de uma sequência de atuações ruins, até que teve um fechamento digno de campanha. Logo no primeiro minuto de jogo, o árbitro Diógenes Padovani viu pênalti de Naylor em Maguinho. Vinícius cobrou com perfeição e abriu o placar para o Goiás diante do Paysandu.
Depois disso, os bicolores cresceram na partida. Fernando Gabriel parou na grande defesa de Tadeu. Aos 35 minutos, novo pênalti para os donos da casa. Agora de Gabriel Bernard em Matheus Peixoto. O mesmo Matheus Peixoto cobrou bem para ampliar, Goiás 2-0. No segundo tempo, aos 8 minutos, Fernando Gabriel levantou bola na área e o atacante Bruno Alves chutou para o gol. O desvio na zaga ajudou e a bola foi para a rede. Fim de jogo, Goiás 2, Paysandu 1, título inédito para o Verdão do Centro-Oeste. Caímos de pé. Eu acho que a perda da Copa Verde mostrou que estamos num caminho. Acho que encontramos um norte. Aquilo que eu tenho falado desde o começo. Temos aí o mês de junho sendo determinante para que possa montar uma base novamente de preparação, de treinamento, agora com foco específico na Série C. A frase que eu vou tirar aqui da fala do Marquinhos Santos é aquela que abriu a entrevista dele, o trecho que nós usamos aí. Caímos de pé. Eu acho que é isso mesmo, o Paysandu, pelas circunstâncias que a gente tem que considerar aqui, do time tão desfalcado, de uma decisão que já estava praticamente resolvida, o Paysandu teve uma atuação bem decente na partida de ontem, foi um time valente, foi um time que se procurou se impor, buscar o ataque o tempo todo, e há uma sinalização, sim, da atuação do Paysandu ontem, para o que o Marquinhos Santos está projetando. Eu acho que ele foi um pouco arrojado quando deu a seguinte declaração. Ele disse: olha, lá para agosto nós vamos ter um time do jeito que eu quero. Por que é arrojado? Porque essa fase da competição já termina em setembro. E aí o torcedor que vinha acompanhando atuações tão ruins do Paysandu, o que ele imagina? Ele está dizendo que o Paysandu só vai conseguir ser competitivo, só vai chegar no ponto em agosto. O que ele está dizendo é que há um processo a ser cumprido. Um técnico não faz milagres, ele não chega e a simples presença dele e um bate-papo com o atleta transforma tudo, não. É preciso ter trabalho, e trabalho demanda tempo, e esse tempo ele vai ter a partir da próxima semana. O Marquinhos Santos no Paysandu e o Reinaldo Catalá no Clube do Remo. É o tempo de treinamentos, com um jogo por semana, aí é diferente. Aí o técnico tem como fazer as correções e os aprimoramentos. E o Marquinhos faz a projeção de um Paysandu ascendente, chegando ao ponto que ele quer em agosto. Acho até que precisa chegar bem antes. Mas, enfim, é a projeção que ele faz. Vou fazer um paralelo aqui com o Corinthians, que ontem, na Copa do Brasil, eliminou o Atlético Mineiro e sendo muito elogiado pela atuação que teve. O Luxemburgo, quando assumiu o comando do Corinthians, ele disse: eu preciso de 10 jogos para botar o Corinthians no ponto. No 10º jogo, o time teve a melhor atuação no ano. Então, é tempo para você desenvolver, corrigir e aprimorar, desenvolver o trabalho e dar o resultado. A expectativa que se cria, a cobrança que se faz em cima dos técnicos aqui por resultado imediato está muito por conta da emoção, da necessidade de uma competição mal iniciada pelo Remo e pelo Paysandu, mas é verdadeiro que os técnicos precisam ter o tempo para trabalhar e terão. O Marquinhos Santos no Paysandu e o Reinaldo Catalá no Remo, a partir da próxima semana, aí as cobranças também têm que ser agora mais de compreensão. A partir da próxima semana, já mais proporcionais ao trabalho que eles vão poder fazer. Bom, Ferreira, sábado, 19h, Remo e Brusque em Santa Catarina e o Leão Azul no desafio de confirmar a sua reação na Série C. Não foi uma noite fácil para o torcedor do Remo. Mais uma vez, né? Porém, Pedro Vitor trouxe o alívio no segundo tempo e em grande estilo. O chute de longe, ele tentou várias vezes diante do Confiança. Essa é uma jogada característica minha, quando eu jogo ali do lado direito. Eu sempre fiz essa jogada. Infelizmente a gente estava passando um momento difícil. A Confiança estava um pouco abaixo e a gente pôde, esses últimos jogos, vindo recuperando a confiança. E eu pude arriscar ali alguns chutes de fora de área, caracterizando essa jogada, e pude ser feliz, né, na finalização. O Remo chegou a enfrentar uma sequência de 5 derrotas na temporada. No meio dessa turbulência, Marcelo Cabo foi embora e Ricardo Catalá assumiu o comando do time.
No primeiro jogo, o Leão conseguiu a primeira vitória no Brasileiro. Na reapresentação do time, uma certa paz para assimilar o estilo de jogo que o novo técnico planeja para esta sequência. A gente tem jogadores experientes que facilmente conseguem absorver aquilo que o treinador implanta no nosso elenco, e a gente aí já vem estudando a maneira de jogo do professor e botando em prática para adaptar o mais rápido possível. O Confiança já ficou para trás. O Remo voltou aos treinos para buscar a afirmação no Campeonato Brasileiro. O time azulino volta a campo sábado contra o Brusque fora de casa. Uma boa oportunidade para os jogadores deixarem de vez a desconfiança do torcedor de lado. O nosso time é um time bem confiante, que tem jogadores experientes aí, que não deixa se abalar e pode ter certeza que a gente está confiante para buscar a vitória. E todos os jogos ter a tranquilidade para finalizar a jogada bem e reverter em gols. Olha, eu comentei há pouco aqui sobre o tempo que os técnicos vão ter para trabalhar. O Ricardo, falei Reinaldo, é Ricardo Catalá no Remo e Marquinhos Santos no Paysandu. Aí convenhamos, qual é a grande deficiência dos dois times? Tomam muitos gols, o Paysandu tem a defesa mais vazada, 11 gols na competição, o Remo a segunda defesa mais vazada, 9 gols. Essa é a prioridade absoluta, corrigir o sistema defensivo. E corrigir o sistema defensivo é dar mais intensidade, é capacitar o time para jogar em bloco, é fazer da primeira linha, que é a linha dos atacantes, dar um papel de marcação para não oferecer tanto espaço, é gerar uma aproximação entre as peças para maior acerto de passes, e tudo isso significa intensidade no jogo. Intensidade requer condicionamento físico. Esse tempo que haverá a partir da próxima semana, a semana inteira livre um jogo, há também a maior condição de recuperação dos atletas para que eles tenham o devido rendimento e sejam intensos nos jogos. Então, tudo isso, digamos assim, são perspectivas que estão criadas para um outro momento a partir da semana que vem. Neste fim de semana, ainda é nessas condições aí de superação. O Paysandu contra o São José em Belém, domingo, 4h30 da tarde. O Remo, sábado, 7 da noite, em Santa Catarina contra o Brusque. O Brusque também não está num bom começo de competição. Vejamos, afinal de contas, se o Remo confirma essa sinalização de reação. Muito bem, Ferreira. Vamos com lances do futebol amador? Pois é, a hora da criançada, a hora dos peladeiros. Vamos para a tela, vamos ver o que temos aqui para mostrar para vocês numa competição escolar. Olha o Luca fazendo aí de falta, né, o gol por cobertura, botando para a rede. E a festa da criançada que é muito legal. Luca de 7 anos. Agora o Gabriel vai fazendo o gol dele também, 9 anos, botando para a rede e festejando. Aí, Márcio, em Portel, o Sapo é quem chuta e o Mato Velho é quem faz a defesa. Aí, rapaz, que defesaça. Defesaça, né? Aí, beleza, de lance do futebol amador, nos vídeos que chegam para nós e que nós exibimos muito sempre bem aqui às quintas-feiras. Maravilha. Ferreira, encerrando por aqui nesse primeiro dia do mês de junho. Eu já estou com o meu chapéuzinho aqui, Ferreira, a trilha do BDP vai rolar. É um mês gostoso, né, Ferreira? Você tira o chapéu para mim? Tiro, pode botar aqui, ó. Tirar o chapéu. Bota o chapéu também, Ferreira. Você, pronto. Olha aí. Vamos encerrar assim, bom dia, parar. Quero ver só você fazer o balanceio. Bora, vai. Ainda tá querendo demais. Esse é o Carlos Ferreira. Obrigado pela companhia. Amanhã tem muito mais. O Ferreira já tá naquele clima junino. Ficou legal em você, Ferreira. Gostei. Boa, né? Podia ficar o mês todo assim, quem sabe? Festa junina para mim é mingau de milho. Maravilha. Nesse clima a gente vai encerrando. Bom dia, Pará. Obrigado aí pela sua companhia. Amanhã tem muito mais. Tchau, tchau.